Boa, como foi as últimas 24 horas para você depois daquela entrevista polêmica pós-jogo? Boa noite a todos. Infelizmente, eu tive que tomar a decisão, né, de desligamento do clube. Quero deixar aqui um recado para o torcedor do Campinense. Houve um mal-entendido após o jogo. Algumas pessoas acharam que eu estava me reportando a um público que estava atrás do banco de reservas, o que não aconteceu. Foi a uma pessoa apenas que referiu palavras contra a minha índole, contra o meu caráter. Eu pedi apenas respeito a essa pessoa. Inclusive, eu estava apontando para essa determinada pessoa que simplesmente nos xingou do começo ao fim do jogo e no final da partida veio com palavras muito pesadas, atacando diretamente a nossa hombridade. Então, eu fui apenas tirar satisfação com esse cidadão. Alguns torcedores que estavam em volta pensaram que eram com eles, mas jamais. Respeito muito a torcida do Campinense, me adaptei muito a esse clube de forma muito rápida, tenho um carinho muito grande, saio da função de treinador, mas continuo como torcedor, então eu queria muito esclarecer isso para o nosso torcedor, e tenho certeza que o torcedor do Campinense percebeu o quanto eu vesti essa camisa, o quanto eu me entreguei. Internamente lá dentro do clube trabalhei muito, cheguei num momento muito delicado da instituição, reformulação, mas me entreguei ao máximo, tentei fazer o meu melhor. Estávamos a 3 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols, não tomamos nenhum gol jogando em casa. Tô feliz em ter contribuído de alguma forma com o clube e espero que esse pequeno legado que a gente deixou possa ajudar a instituição a alcançar o tão sonhado acesso. Alguma coisa que você fez não faria novamente o ano Campinense? Eu acho que muita coisa na vida que a gente faz, que a gente comete erros e a gente tem que rever. Talvez no início do trabalho eu precisei analisar de forma muito rápida o elenco, precisava fazer uma reformulação muito rápida e acho que a gente podia ter aprofundado mais, né, nessa situação, mas como era tudo de forma muito objetiva, a gente acabou passando em algumas situações, né? Mas eu fico muito feliz pela forma como a diretoria me recebeu, pela forma como a gente exerceu o trabalho. E em relação a algumas atitudes, por exemplo, em relação à questão com o Afonso, fiquei bastante triste depois, porque eu me dou muito bem com o Afonso. Na verdade, eu me dei muito bem com a imprensa de Campina Grande. Todos os clubes que eu trabalhei, eu me dei super bem com a imprensa. Aqui não foi diferente, né? Fui muito bem recebido por vocês. Sempre estive nos programas, fui bem tratado, fui bem recebido. Tivemos conversas de vários assuntos, não só de futebol. E ontem acabei já estava estressado, acabei me reportando de uma forma negativa, mas fica o erro, fica a lição para mim também, mas é aquilo, é o calor do jogo, é o calor do momento. Estava chateado pelo que ouvi daquele cidadão que se diz torcedor do clube. Eu espero que o Campinense cresça cada vez mais e que o torcedor que realmente torce, que realmente veste a camisa, continue apoiando o clube, porque esses sim que são milhares, que são a maioria, que estão aí realmente apoiando o crescimento e estão sonhando com esse acesso. Você acompanhou as redes sociais durante o dia de hoje, Luan? Como é que você viu as críticas colocadas lá também? Não, eu não acompanho muito a rede social, eu sou muito presente na minha, posto em relação ao meu trabalho, a reflexões sobre o futebol. Eu vejo que no futebol, e a rede social ela reforça muito isso, é uma máquina de moer pessoas. Todo mundo pode errar. No futebol, não. Se você comete um erro, se você faz uma partida ruim, você já não presta, você já não existe mais como ser humano, né? Ou seja, eu fico vendo que nós profissionais do futebol, jogadores de forma especial, treinadores que são também mais expostos, são muito descartáveis, sabe? Ontem você era bom, hoje você já não presta mais. Uma atitude sua desfaz todas as outras positivas que você tenha cometido de forma a ajudar a instituição. Então, fico triste, eu li algumas mensagens, recebi algumas mensagens também que me deixaram profundamente triste, porque tiraram interpretações totalmente equivocadas, mas fiquei muito feliz, porque recebi algumas mensagens de alguns torcedores, de pessoas aqui de Campina Grande, dizendo que eu desabafei algo que estava no meu coração em relação a isso, né? A desvalorização e outros casos.
Mas eu entendo o torcedor, eu entendo a paixão que é envolvida, mas espero que todos entendam também o quanto a gente contribuiu e quanto tentamos contribuir para o clube. Você se reuniu hoje com os atletas do Campinense para comunicar essa decisão? Não reuni com o elenco, não estive no clube, hoje era um dia de folga. Me reuni com a diretoria, com o presidente Danilo, o diretor Beto, Ítalo e Saulo. Conversamos abertamente, tenho uma relação muito aberta com todos eles. Fui honesto e muito simples com eles o tempo todo dentro do clube. O presidente pode ser bem aberto em relação a isso, o quanto eu vesti a camisa do clube, o quanto eu me entreguei, né, em prol da instituição. Então a gente foi bem aberto também nessa conversa final. Os prós e o contra. Eu acho que essa decisão, como ela partiu de mim, o presidente me abraçou muito e me apoiou nesse sentido. Claro que a gente tinha um projeto de terminar juntos, a gente estava analisando reforços no mercado, pensando no acesso. Acho que por tudo que a gente passou nessa primeira fase, o Campinense vai chegar muito forte para o mata-mata. É um grande favorito ao acesso. A Série D é um campeonato difícil, são jogos truncados, é time roubando ponto do outro, e a gente sabe que o Campinense vai chegar muito forte para essa eliminatória. Com ou sem o Luan, o Campinense é muito forte. Então eu tenho certeza que é um clube que vai despontar e que vai conseguir alcançar êxito, e eu acho que até essa mudança de comando talvez desperte os atletas, desperte o trabalho interno e quem sabe traga um retorno positivo. Eu ficaria muito feliz por isso também. Ô Luan, qual foi sua participação na formação desse elenco? Foi 100%? Não foi? O torcedor às vezes fica cobrando isso, né? Sim, não, o torcedor tem razão dessa cobrança. Eu participei ativamente da montagem do elenco, indiquei jogadores, avaliamos jogadores no mercado, tive participação, 100% não, eu cheguei aqui já tinham 12 atletas no elenco, né, então não tinha como ter 100% de participação, mas participei de muitas contratações, indiquei alguns atletas, não conseguimos trazer, indiquei outros, não conseguimos por questões salariais, e alguns a gente conseguiu. O torcedor também tem que entender que a situação do clube financeira também não é das melhores, existe dificuldades, a diretoria vem fazendo esforços, né, não mede esforços para tentar sanar essas situações e conseguir reforçar o elenco, mas a montagem foi essa. Na verdade, não foi uma montagem de elenco, foi uma reformulação. E desde quando eu cheguei eu falo, reformulação é muito perigoso, porque requer todos os cuidados e tempo necessário. Qual fator, os fatores que você pode apontar para não sucesso de sua passagem pelo Campinense? Eu acho que, dentre eles, a forma como eu cheguei no clube, o momento que eu cheguei no clube, eu tive que fazer o serviço sujo, né, de reavaliar elenco, de apaziguar algumas situações externas, de pôr a cara para o torcedor, de dar satisfação, de fazer uma função que talvez o treinador não precise fazer, né, eu tive que fazer, era necessário que eu fizesse. A competição é muito dura, e mesmo assim a gente conseguiu fazer uma boa pontuação. Acho que o tropeço que pesou foi esse tropeço em casa com o Iguatu, né? Mas a gente vinha de 100% em casa, não sofremos gol jogando no Amigão, nenhum gol sofrido dentro de casa. Fora de casa fizemos bons jogos, infelizmente não conseguimos vencer, e isso pesou muito, mas quando as vitórias não vêm, quando esses 12, a gente está a um ponto do G4, mas a gente deveria estar no G4. Mas o fato de não estar no G4 não é por culpa única e exclusiva do Luan, do treinador. Né? O trabalho do treinador ele é importante, mas ele não é determinante. Existe um elo de situações que acontecem em volta, mas eu tenho a consciência tranquila de ter tentado o máximo, né? De ter feito o meu melhor. Às vezes até me excedi, né? E isso também me prejudicou, mas foi em função do clube, foi tentando ajudar o clube. Então acho que basicamente essas são as situações que culminaram, né, nesse atual momento. Algum jogador que você trouxe não rendeu aquilo que você esperava? Eu acho que a questão do rendimento, ela é muito complicada, sabe? Porque a gente tem que tentar entender que o futebol é muito aleatório, é um jogo muito aleatório, né? E às vezes o atleta que rendeu em determinado clube não rende nesse, e depois rende em outro, e é o futebol. Outros que não renderam em outros clubes aqui rendem. Quando eu cheguei, o Bruno Colasso era muito contestado, e para mim o Colasso sempre foi um grande jogador, um grande atleta, tanto é que agora é nosso capitão e vem fazendo partidas, né? Muito equilibradas, né, com muita qualidade, né? E outros atletas como Escuro, né, também cresceu muito nesse trabalho.
tivemos problemas de lesões, que isso pesou muito, certo? Nesse último jogo a gente foi com 5 desfalques, né? E é claro que isso pesa também, nosso elenco não é um elenco tão grande, tá certo? E assim, então trouxe atletas, alguns renderam mais, outros renderam menos, mas eu sinto que todos tentaram, fizeram o seu melhor, né? Então acho que isso é mais importante, e acho que o próprio atleta também tem a sua autoavaliação e sabe, né? O atleta que eu trouxe, ele sabe se ele conseguiu realmente me ajudar da forma que ele podia. Talvez um ou outro talvez não tenha conseguido. Aí ele pode fazer essa análise também, o que ele poderia ter feito diferente para somar um pouco mais ao nosso trabalho e dar sequência para a gente ter mais sucesso. Lá no jogo contra o Iguatu, parte da imprensa criticou porque você não substituiu o Jefferson logo no intervalo e preferiu tirar outro atleta. Sua decisão foi baseada em quê? Foi baseada na expulsão do Gilvan. A gente precisava manter um jogador de boa estatura na linha de frente. Acho que Thiaguinho e Jefferson vinham fazendo uma partida parecida, não tão diferente. O Jefferson tem uma imposição física maior, e como a gente tinha perdido o Gilvan, a gente queria manter mais um homem nessa bola parada, porque era a única forma que o Iguatu poderia nos vencer ontem, era na bola parada, tanto é que eles tiveram essa situação. Depois a gente já fez a mudança com o Alex e com o Negueba, mas essa foi a situação principal. Acho o Jefferson um grande jogador, é claro que ele precisa ter mais confiança, ele precisa ser trabalhado em alguns aspectos, mas ontem eu ressaltei na nossa coletiva, né, que a gente tem que ter um pouco de paciência com esses atletas, porque a gente está numa situação de potencializar o que a gente tem, não de descartar, porque não adianta, o mercado não nos oferece tantas opções assim, né? O jogador que está numa Série C, numa Série B, ele não quer vir para fazer uma reta final de competição, né? Então ele analisa tudo isso, então não é tão fácil. Então a gente tem que ter esses cuidados, e a decisão ontem foi justamente por isso. Essa reunião com a diretoria do Campinense aconteceu hoje, qual horário? Foi hoje no período da tarde, foi aqui no meu apartamento, tive uma conversa com todos eles, já tinha tido uma conversa ontem à noite com o presidente Danilo, eu estava muito ciente do que eu queria fazer, muito triste também, não vou esconder a minha tristeza e frustração, né? Eu tinha uma expectativa muito grande com esse projeto, abri mão de várias propostas, abri mão de convites quando eu já estava aqui no Campinense para permanecer no projeto, porque eu acreditava muito, né? Infelizmente algumas coisas aconteceram internamente, essas coisas me abalaram um pouco, e eu optei por não dar sequência ao trabalho. Uma dessas coisas foi a saída de Romulo Farias? Não, talvez não a saída dele, mas a forma que ele saiu, talvez outras situações em relação à gestão ali de elenco, talvez em relação às expectativas que eu criei em pessoas e projetos, várias questões, né, que a gente vai somando e vai internalizando, né. Essa última semana foi uma semana muito conturbada, muitas lesões, jogadores suspensos, desfalques, muitas inquietações, né, o que culminou de estresse, da gente chegar estressado para o jogo, e você, enquanto um cara que é, acima de tudo, profissional, né, vai para um jogo desse e escuta de uma pessoa que você é desonesto, que você, enfim, situações que fazem a gente reagir da forma que eu reagi, né? Mas as pessoas analisam muito os comportamentos, não as causas. Ah, mas tem que ser profissional. Não confunda ser profissional com ser um robô que não tem sentimento, que não tem atitudes erradas, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso. Minha profissão eu embaso muito em paixão, ambição e coragem. E talvez a minha personalidade e a minha coragem confundam algumas pessoas, mas esse é meu jeito, é assim que eu acredito na vida e no jogo. Com você, quem está deixando também a comissão técnica? Delmiro, que é o nosso auxiliar técnico, e o Janderson Bessa, que é o nosso preparador físico. Eles estavam comigo aí desde o início, né? Me ajudaram muito no processo. O Campinense estava muito bem servido por esses profissionais, a nossa preparação física é exemplar. Então, eles saem comigo e a gente permanece aí na caminhada do futebol. O que é que o Lula pensa para o futuro? Olha, eu penso em me qualificar cada vez mais, eu repenso alguns comportamentos, né, algumas situações que eu sei que eu preciso melhorar, eu me analiso muito enquanto profissional, eu tenho acompanhamento para entender melhor do que de fato, né, a nossa profissão, eu converso com muitas pessoas, eu busco ajuda profissional também, sei das minhas limitações e assumo elas
abertamente para os meus atletas, para os meus dirigentes, né, e principalmente para mim, né? Então eu penso em agora nesse momento descansar, não quero ouvir nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de sondagem, quero ir para casa, aproveitar um pouco a família e, como eu falei inicialmente, né, vou estar de longe acompanhando e torcendo para o clube, porque eu sei que a instituição merece. Bom, o microfone do PB Esporte para suas considerações, algo que você queira falar e está preso no seu coração, a Não, João. oportunidade do PB Esportes. Não, João, assim, eu queria primeiro agradecer vocês, de toda a imprensa de Campina Grande. Eu acho que durante esses 3 meses que eu estive aqui, eu sempre fui muito bem tratado por vocês, muito bem recebido nos programas esportivos, sempre ouvi as críticas de uma forma que eu analisasse de forma respeitosa. Com o Afonso, que foi com quem aconteceu aquele episódio na coletiva, sempre me dei muito bem, tanto é que a gente teve vários contatos para projetos, por exemplo, a entrega de um livro da história do clube, né? Então, assim, quero agradecer vocês, externar minha gratidão por todos, pedir desculpa por algum mal entendido ou por algum comportamento, e ao torcedor do Campinense de forma especial, sabe? Eu sempre saio dos clubes agradecendo muito, independente dos resultados alcançados, porque eu acho que o torcedor é o grande patrimônio do clube e eu respeito muito esse patrimônio. E dizer que, se houve um mal entendido em relação ao último caso, eu quero que eles guardem a imagem que eles tinham do Luan na beira de campo, que era mais um torcedor em campo, vibrando, torcendo e jogando junto. É assim que eu sempre me reportei, com muita gratidão ao torcedor, e assim eu encerro a minha passagem aqui em Campina Grande, dizendo que não sou mais treinador, mas serei sempre torcedor da Raposa. Fica até quando em Campina Grande? Não sei, estou analisando, devo pegar a estrada o quanto antes, acho que no máximo aí até a sexta-feira.